Fala, fera da construção! Estamos aqui agora para mais um Papo Reto da Construção. Como o nome já fala, né? Papo Reto. Então eu já vou começar já pedindo a engenheira Natália para estar se apresentando para nós aqui. E nosso assunto hoje é gestão de obra de alto padrão. Isso aí. Desafios, soluções, dificuldades. E nós estamos aqui com a dama do alto padrão. Isso é só eu que chamo ela de dama do alto padrão, viu? Bom título, viu? Pode falar, Natália. Conta pra nós aí da sua trajetória, como que você tá agora. É sempre bom te rever, né? Conhecendo o Pedro aqui agora. Altas histórias da faculdade. A gente veio de muito longe de se conhecer, né? 2014, eu acho. Então, eu sou Natália Guedes, engenheira civil. Trabalho no alto padrão. Já tem... acho que uns 8 anos, desde a época do prédio. Do prédio. Uns 6 anos, né? Quando eu te perdi pro alto padrão. Eu fiquei 8 anos em manutenção hospitalar, por uma administradora de hospitais. 8 longos anos nessa manutenção. E há 6 anos no alto padrão, em Palmas. Foi muito além dos meus sonhos, né? Eu estava recordando outro dia. Falei, gente, mas Deus foi tão bom comigo. Porque eu imaginava uma coisa e ele me deu muito além do que eu imaginava. Por mim, eu estaria em Miracema. Você lembra do seu convite que você me fez? Lembra. Assim que eu pedi demissão da administradora de hospitais, Revoredo me ligou. Falei, olha, eu vou só pelo desafio de aprender. E aqui Deus organizou tudo, né? Da maneira dele, não da nossa. Então, é isso. Eu estou no alto padrão, eu já tenho 6 anos, aprendendo todo dia. Para mim, todo dia é um aprendizado. Para mim, todo dia é um desafio e eu gosto deles. Sempre gostei desde a época da faculdade. E eu sou apaixonada pela engenharia civil. É isso. Somos dois, né? Aí eu vou apresentar agora também o Pedro, né? Parceirão nosso aqui do Aero, gestão de obras. Né? O primeiro aplicativo de gestão de obra com a inteligência artificial embarcada, né? Conta um pouquinho da sua trajetória, Pedro, para nós, como engenheiro. Então, Revoredo, prazer estar aqui com vocês, com os dois feras da construção aqui, Natália, Ricardo Revoredo. Bem, eu me chamo Pedro Fayal, de formação eu sou engenheiro civil, formei aqui na Universidade Federal do Tocantins, só que desde sempre fui um cara muito curioso. Não me conformava somente com aquilo que os professores passavam na sala de aula. Ainda na faculdade, eu decidi que eu queria inventar coisas novas. Falei, cara, eu não vou ficar só com esse conhecimento aqui, que já era um conhecimento bem amplo. E eu falei, não, eu preciso inventar coisas novas. E fui sempre muito curioso, sempre gostei de pesquisar, de estudar coisas que iam além do conteúdo da faculdade. E já desde a faculdade, eu falei assim, cara, a construção civil ela é um mercado muito arcaico. É um mercado ali que é o mesmo desde muitos anos. O que de tecnologia nova está tendo aí no mundo afora, que não tem no Brasil, ou que não tem aqui na minha região? Muito artesanal, né? Artesanal, muito artesanal, exatamente. E aí eu percebi que na época, isso 2016 para 2017, eu já estava quase no final ali da minha graduação, eu me deparei com o BIM, o Building Information Modeling. E aí eu achei bonito esse nome e fui pesquisar a fundo o que era. Eu falei, cara, é aqui que eu vou começar a estudar. E dentro da própria faculdade eu comecei a estudar isso e eu vi que os meus colegas não sabiam. A ferramenta mais importante e mais conhecida na época pelos arquitetos era o Revit. Eu falei, pronto, eu vou ensinar isso aqui para engenheiro. E comecei lá uns cursozinhos dentro da própria faculdade e comecei a ensinar. E enfim, isso aí eu fiz algumas turmas. E fui gostando cada vez mais. Depois eu entrei no mundo das obras, comecei a executar obra. E a partir dali eu comecei uma trajetória de sempre continuar pesquisando, me aprimorando mais os conhecimentos, até que veio o boom da inteligência artificial. 2 anos atrás, que realmente a inteligência artificial deu um boom aí no mercado. E eu falei, tá aí, uma nova oportunidade de continuar aprendendo, continuar me aprofundando e criar coisas novas dentro desse mercado da construção civil. Então eu posso, resumindo aqui, eu sou um cara muito curioso que nunca vai parar de aprender.
Ó, coisa boa, né? Então, nós vamos aprender também aqui, né, Natália? Com certeza. Aproveitando o gancho da questão do que você falou do BIM, primeiro assunto que eu quero tratar com a Natália é que eu sofri demais, Natália. E como eu já te conheço e sei que você é fuçadora mesmo e vai resolvendo as coisas, eu lembro demais da sua época no hospital, porque quase todo dia você estava me ligando e eu estava te dando orientações de como você fazer lá em relação às patologias, em relação aos problemas, né, que estava tendo lá. Então eu via, sempre vi, tanto que o dia que você falou que saiu, o que eu fiz, né? Não, vem trabalhar comigo. E eu, no tempo que eu ainda estava executando obra, eu tive muita dificuldade, principalmente no alto padrão, por questões de não estar tudo resolvido nos projetos antes. E assim, até hoje, como eu não estou nesse mercado, eu faço muito pouco, mas o pessoal que usa Revit, eles não usam BIM, eles desenham 3D no Revit. Eles não aproveitam as ferramentas do BIM, não alimentam ali todos para o BIM entregar lá, como se diz, as 4 dimensões dele, né? Não é só horizontal, vertical, 3D, né? Ele vem todas as informações. E como é que está isso? Como é que esse problema ainda existe? Você sofre muito com esse problema? E o pulo do gato, como que você está contornando isso nas suas obras? Pedindo socorro, né? Sempre. Rivoredo, com relação à entrega de projetos, né, totais dentro da obra antes de iniciar, nem sempre a gente tem. Então, a gente inicia ali basicamente com uma planta baixa, os projetos de engenharia, que seria, em alguns casos, assim, vamos falar de um caso extremo, Natália, um estrutural. Às vezes, nem sempre vem o hidráulico, nem sempre vem o elétrico. Eu vou recebendo eles conforme a obra vai andando. Em alguns momentos dentro do prazo e em outros fora. Como contorna isso, Natália? Eu abro outras frentes. Não tem por onde correr. Eu não consigo ir lá e fazer para o arquiteto e não consigo ir lá e fazer para o engenheiro projetista, porque ele muitas das vezes depende do arquitetônico. Exemplo, recebo o arquitetônico, mas não recebo projeto luminotécnico. Como que eu vou passar isso para o engenheiro eletricista ou engenheiro projetista para fazer para mim o projeto de elétrica? Eu tenho que aguardar. Então, assim, muitos dos casos, a gente, no último instante, conversa com o arquiteto, muitas das vezes entende, outras vezes não. E a gente vai contornando isso. Eu tenho que sair contornando, abro outras frentes. E aí vou conversando com o cliente, vou conversando com o arquiteto, até eu receber esse projeto. Eu tenho alguns arquitetos que não me entregam. Não, eu quero que esteja tudo pronto, a parte cinza, para eu ir lá medir em loco. Quando a minha parte cinza está pronto, nos meus casos 99%, eu já estou com um sistema elétrico e hidráulico também. Sim. Pronto. Aí é quebradeira. Isso que dói. Entendeu? Eu saí do alto padrão porque eu não aguentava quebradeira. Não, mas eu tenho muitos arquitetos. É raro isso acontecer, estou te passando um caso extremo. Mas eu tenho muitos arquitetos que já me entregam todos os cadernos. Sim. Entendeu? Melhor dos mundos. Todos os cadernos. Eu tenho uma. Pode falar de uma pessoa muito querida? Pode. Eu tenho vários, mas a Daniela Torres é um negócio assim excepcional. Eu chego na obra, eu estou com um caderno dessa espessura aqui, com todo detalhamento. E elas me entregam tudo. Assim, ela me entrega tudo. Eu tenho outros arquitetos também que me entregam tudo. Eu estou te falando um caso extremo. E aí, como que eu contorno? Abro outras frentes. Vou para a parte externa, vou fazer caixa de passagem, muro. Tem que se virar. A gente formou para resolver problemas. Não tem que ficar parado olhando para eles. O fulano não entrega. Projeto isso. A gente vai até onde der. Chegou um caso muito extremo, Natália, a arquitetura não está entregando. Chama o cliente, direciona até o escritório, se não for aqui, faz ligação de vídeo, está embargando isso, tem como resolver? Senão eu estou parada. Se eu estou parada dentro da obra, o dinheiro do cliente está sendo usado. Eu elevo o custo dentro da obra. Vamos parar a obra, vai elevar o custo. Vamos parar só uma semana, vai ter elevação de custo. Entendeu? Não é a nós, como administradora, que queremos.
É a circunstância que demanda. Até porque o obra... aço sobe, a madeira sobe, a alvenaria, o tijolo sobe, o cimento sobe. Tudo que tiver alugado lá tá gastando mais tempo, né, de aluguel. Então se eu recolher antes, eu paguei a mais. Porque se eu fiz um contrato de... Na verdade, são 28 dias, né? A gente fala que alugou um mês, mas é 28 dias. Sim. E usei 14, mas o meu contrato está assinado com 28, eu vou pagar os 28. Os 14 que eu não usei vai ser pago. Então, tudo é gasto. E a gente tenta contornar isso. Lá na empresa é tudo antecipação, é tudo antecipado. Eu tento antecipar tudo. Tanto é que a gente tem... Lembra do Breno, da R3? Lembro. Trabalha comigo até hoje, graças a Deus. Faz nossos planejamentos, cronograma, orçamento das obras. Então, além daquele orçamento no MS Project que eu recebo dele, eu ainda faço um outro para minha equipe de obra. 30 dias ali, ou dependendo da fase, quando eu estou naquela fase final ali, a gente sai da parte cinza, eu entro em sistemas, depois a gente vai para a parte ouro, que eu chamo de gold, os meninos chamam de ouro. Eu chamo gold, que é a parte de acabamento, aí eu reduzo para 15, porque eu tenho mais coisas acontecendo ao mesmo tempo. Até a minha parte cinza e a parte de sistemas é pontual. É uma rede frigorígena, é o eletricista, é o encanador, é o pedreiro e o encarregado. A maioria é isso que eu tenho. Quando eu entro na parte de acabamento, aí eu tô com mil e uma coisa dentro. É gesseiro, é automação. É 30 prestadores ali dentro, endoidando dentro da obra. Nós vamos chegar nessa parte. Então, você trabalha com a divisão da obra em 3 fases. Isso. Cinza, sistemas e gold. Isso. Interessante. Ouro, né? Os meninos chamam de ouro. E os meninos chamam de ouro. Eu chamo gold. Você chama gold. E o segredo também para minimizar um pouco disso é antecipar. Antecipação do problema. E sempre o diálogo. Todo mundo está ciente do que está acontecendo, né? O arquiteto está precisando de um tempo, mas a obra também não está podendo dar esse tempo. O cliente está ciente. Então, todo esse diálogo aí, essas reuniões. Sempre. Diálogo, comunicação constante. Quando eu sou a supervisora também, né? Eu executo 3 hoje, mas eu tenho supervisão de 11 obras. Então, quando eu entro na obra e verifico com o engenheiro como é que está a demanda das entregas do escritório de arquitetura com relação a projetos, eles passam para mim, Natália, ainda não entregou? Aí eu marco a reunião. Marco a reunião e é sempre tranquilo. Aí a gente dá o prazo, antecipa, que eu sei que no mínimo vão pedir 90 dias. No mínimo. Então, eu tenho que andar antes disso. Daqui 90 dias eu preciso do projeto luminotécnico, eu preciso do projeto de forro, detalhamento das bancadas, cadê? Eu preciso orçar lá na marmoraria. 60 dias que eles estão pedindo agora. Então, assim, a gente tem tudo na cabeça, os prazos das esquadrias. As esquadrias é bem antes. O pessoal pede 90 dias para entregar. Só que dentro desse prazo de 90 dias é a partir do momento que ele faz a medição dentro da obra. Então, eu tenho que antecipar tudo lá dentro. Em quê? Mostrar a metalística para ele, mostrar o meu nível, eu tenho que organizar. Quando eu mostro o nível para ele, eu tenho que garantir esse nível, porque eu não estou com o piso instalado. Porque se eu for esperar o piso ficar instalado, eu estou lá nos finalmente da obra. Eu não tenho mais 90 dias para receber aquela esquadria. A famosa garantia de medida. Garantia de medida. Assina lá e... Assino. Faço, confere tudo. Requadro dos vão tem que estar batendo tudo certinho. Tudo. Na parte de janelas é mais tranquilo, que a gente consegue antecipar bem. Aí já está com peitoril instalado, tudo ok. Mas na parte de piso, não. Então, eu faço essa garantia. Deixo requadrado, porque essa parte de interna é dele, mas a altura eu tenho que assinar um termo. Sim. Me responsabilizando por aquilo. Se sair um pouquinho fora, a responsabilidade é da administradora. Então, Natália, ainda nesse tema, então, pelo que eu entendi, então... esquece compatibilização de projetos antes da obra, né? A gente até tem no arquitetônico com o estrutural. Devolve para o arquiteto e ele faz a compatibilização. Muitas das vezes o estrutural ele já verifica e já passa só o checklist para o arquitetônico. Ele só vai lá e pontua em cima. E se tem alguma outra coisinha que ele não gostou, aí a gente resolve ali antes de iniciar a obra. Ainda está na fase de projeto, que é a parte que é barata, né? Para eu resolver executada, aí é mais complicado. É a lei de Sitter, né? Quanto antes você prevê. Mas aí, então, trabalha mais com shafts, né? Você não trabalha com
com deixar passagens em laje, em vigas? Sim, Porque, nos nossos às vezes projetos... você não tem os projetos, como é que você... Não, mas a gente já prevê. A gente vai... Já deixa assim, uma folga, algumas devido passagens, você já faz meio que um markup ali, padrão mesmo, do que vai passar. Sim. Tubulação, né? Às vezes saindo de um banheiro, ou numa cozinha, você já deixa algumas passagens mesmo sem ter definido, né? Ah, ótimo. É porque a compatibilização dela, eu entendi também que é uma compatibilização que às vezes ela não tem controle, é uma compatibilização mais fina, mais ali no... algo que o cliente realmente muda, é uma tomada que muda de um lugar para outro, quando você falou do luminotécnico ali. E realmente isso aí é onde pega muito. Porque quando eu trabalhava com o BIM, cara, a compatibilização macro, ela é até tranquila de se fazer. A compatibilização mais macro, as tubulações maiores e tal, você tem até uma previsibilidade ali. Mas essa mais fina, que depende muito ali da decisão final, tanto de cliente, como de realmente o arquiteto, engenheiro, todas as disciplinas estarem dentro da obra e sentar, cara, isso ainda é um gargalo grande, assim, dentro da construção civil. Primeiro pelo fato de ser artesanal, igual você comentou aqui no início. Essa questão do artesanal, professor Ricardo, cara, eu acho que é até um assunto para outro podcast aqui, de falar da construção artesanal e como que ela pode melhorar para sair disso. Eu entendo, né, que o melhor do mundo seria ter tudo, projeto de interiores, luminotécnico, instalações, tudo já definido, né, e compatibilizado. E não é uma compatibilização, como você disse, né, Pedro? Uma compatibilização ideal seria num BIM, onde junta tudo, né, todas as informações. Mas no alto padrão em si, tem muito detalhe. Eu falo porque eu fico puxando, por exemplo, né? Eu sempre fiz prédios, então tem 100 unidades. Como é que eu deixo para me mudar em cima da hora? Eu tenho que estar tudo ali. Como é que eu pego depois uma viga estrutural de um prédio de 20 andares e preciso passar lá um cano no meio dela que eu não previ, que eu não fiz um reforço nela para passar esse cano? Então a gente preocupa mais com isso, né? Então, essa dificuldade eu consegui entender agora, Natália, que é um desenrolar que acaba, não tem jeito, é na obra ali, né? Claro, sempre igual você falou, prevendo antes, cobrando antes, já pegando a experiência de outras obras e já deixando algumas coisas, mesmo que não estão fechadas, mas deixando ali uma preparação para elas, né? Trabalhar antecipado em tudo. Né? Adivinhar não pode, mas a gente... O engraçado... O engraçado, professor... Faz parte também da trabalho do engenheiro. Quando ela comentou sobre ela abrir outras frentes, é engraçado, porque assim, você trabalha com residências, né? Unifamiliar, de alto padrão. Uhum. É engraçado, porque pelo que eu já vi em obras de residência unifamiliar, as pessoas não querem nem saber. Vai tocando ali, não, tiver que quebrar, a gente quebra depois. Mas ela já abre outras frentes para não atrapalhar ali a... É só quando não tem jeito. É só quando não tem... Mas é raro. Esse exemplo que eu te dei foi um caso extremo. 99% dos casos eu recebo todos os projetos, né? Mas tem o caso extremo. Só que eu não posso fazer isso aí que você está falando. De seguir o bonde, quem vem depois que se vire. Não, e eu já vi muitos profissionais fazerem isso. A gente tem uma planilha de custos. A gente chama planilha de evolução. Então, ela me controla tudo ali. Ela me diz na minha parte cinza se eu estourei ou não. Uhum. Na minha parte de sistemas, se eu estourei ou não e por que eu estourei. Então, eu tenho que garantir para o cliente. E quando que estoura, Natália? Quando tem uma mudança muito drástica, arquitetônica, né, de escopo do projeto, que ou solicitado pelo cliente, 100% das vezes é solicitado pelo cliente. Aí eu consigo justificar isso. Quando é justificável e vem do cliente, é tranquilo. Agora, se eu estourar o custo dentro da obra dele e falar assim, eu estourei aqui, ó. Como é que eu vou justificar isso? Eu tenho que mostrar para ele o porquê que eu fiz. Sendo que ele não mudou nada, entendeu? Né? Não, eu decidi construir aqui, fechar os seus shafts, que a gente muitas das vezes cria os shafts, e agora veio o luminotécnico, eu preciso descer umas coisas que vou abrir de novo.
Não faço. Porque minha planilha de evolução vai mostrar que eu gastei aquilo lá a mais. Então, a gente entrega tudo para ele. Todo mês o cliente recebe ali uma planilha de evolução, uma planilha de custo, a previsão de custo dele atualizada, porque eu recebo o orçamento da R3. Dentro daquilo ali, a gente cria uma planilha para o cliente. Com 30 dias, ele já sabe ali o fluxo dele. Esse mês eu gastei tanto, está previsto tanto para o próximo mês. Lembra da sua? Eu lembro dela, eu tenho ela até hoje. Eu tenho aquela planilha de previsão de custos dos sistemas construtivos que você passou em aula. Então, a gente tem isso para o cliente também. Então, é tudo controlado. Ele vai me perguntar. Se ele abrir o link dele, que ele recebe um link, se ele abrir o link dele dentro do Drive, ele vai verificar que estourou. Então, eu não posso fazer isso. Eu tenho realmente que abrir outra frente e explicar para ele. A questão da comunicação dentro da obra é mais que essencial. Sim. É clareza, né? Transparência, que é um dos nossos pilares dentro da empresa. É a transparência com o cliente, com relação a tudo. Aconteceu isso daqui, esse custo aqui é nosso. Fiz uma caca aqui. Sou ser humano, você também é, eu erro, você também erra. Então, quando aparece, a gente executou isso daqui, não estava previsto, teve a mudança, a responsabilidade é nossa. Top. Esse piso aqui acabou que o cara instalou errado. A responsabilidade é nossa. Ou seja, é uma questão mais ética do que realmente assim de engenharia em si. Sim. Envolve engenharia, mas também eu falo tem a que questão... na minha supervisão com os meninos, nas reuniões, eu tenho um ditadozinho que o engenheiro ele é o último da fila. Quando está tudo bem, ele é o último. Você vem com um psicólogo, você vem com um enfermeiro, com um mediador de conflito, você vem com um entregador, com um motorista, você é tudo. Lá no finalzinho da fila, você é um engenheiro civil. Deu um problema, o que é que vai acontecer? Esses que estão na linha de frente aqui vão tudo lá para trás. Quem que vai ficar primeiro? O engenheiro civil. Aí ele vai falar, I'm here, estou aqui. Mas antes ele é tudo isso daí, mediador de conflito, advogado, psicólogo, não só do encarregado, não só dos pedreiros, mas da equipe, das outras equipes do cliente. Eu não posso falar o nome, né? Mas eu fico muito orgulhoso, né, Natália? Porque de ver como que você aplica a engenharia. Então, a máxima de que a gente não sabe quanto vai custar a obra, ou não sabe quando é que vai terminar a obra, não existe. Não, né, não existe. Nas suas obras. Não. Porque eu tenho esse controle que eu sempre falei nas aulas, sempre falo, né, em tudo que eu vou fazer. Obra exige controle. Gestão, né? Eu estou coordenando algumas casas populares, são 15 casas. E aí a gente tem por uma construtora e a gente só reúne uma vez por mês. Ele liberou, eu faço tudo, eu compro, eu faço tudo. E uma vez por mês eu presto conta para os 2 sócios, né, investidores. Suficiente. E ele ficou, na última reunião, ele ficou abismado. Porque ele falou, eu queria que você colocasse uma porta de PVC tal, lá na entrada. Aí eu falei para ele, quanto que custa essa porta? Ele falou, 2.000. Eu falei, nosso orçamento é 1.350 a porta. Mas, cara, você lembra disso tudo? Eu falei, você pode perguntar qualquer coisa da casa que eu sei. Quanto custa, qual o modelo que eu defini, eu sei, porque quando eu planejei a obra e eu cheguei num custo para me apresentar para você como viável, te prometendo te dar entre 25% e 30% de retorno nesse empreendimento, eu tenho que saber o que eu estou falando. E você precisa garantir esse custo. Eu preciso garantir. Justamente. Como é que eu garanto? Fazendo o que você falou aí. Controlando. O pessoal da obra fala assim, cara, mas você não brinca. Você controla centavos aqui. Eu falei, mas isso é o papel, né? Vamos ser sinceros, gente. Essa não é a realidade da maioria das obras, não. Não. Você acha? Vejo muita gente reclamando, me falaram que ia custar tanto. Mas eu estou falando que não estou culpando o engenheiro, não. Uhum. De certa forma, eu não estou culpando ele tecnicamente. Está faltando a postura, não é de engenheiro, é de gestor para não deixar o cliente solto também. Não adianta, como é que eu vou falar para o meu cliente que ele vai gastar 2 milhões se ele não sabe que nessa conta eu considerei que ele vai pagar R$200 no porcelanato dele. Ele não pode comprar um de 500.
Pelo que eu entendi, vocês fazem isso. Vocês dão essa média. Aí que entra a R3 com o Breno. Inclusive, é um cara top pra você trazer aqui para falar de orçamento e planejamento de obras. Fantástico. Nós vamos passar ele para estar usando o Iron, porque ele vai ficar fantástico. Ele adora esse tipo de coisa. O Breno, eu ouvi falar dele num treinamento que eu fiz. E realmente ele é bem recomendado aqui na região. Ele é diferenciado. A equipe dele também, Isabela, o Arthur, o Matheus. São um pessoal muito top. É claro que no alto padrão, quando vem muito bem organizado, igual você disse a Daniela Torres, né? Já vem as especificações do que é mais pesado. Ela já escolheu com o cliente, né? Então a gente tem uma certa facilidade. Agora, não é toda obra que o cliente ele vem, né? Por exemplo, você vai orçar um móvel, eu nem sei se móvel está no escopo entra. de vocês, né? Não entra, né? Não. Nem móveis, nem eletrodomésticos. Tá, ar-condicionados também não. No orçamento, mas no orçamento, na entrega entra. Entendi. Tá? Essa aí é a parte, na assinatura do contrato, no escopo do contrato tá bem descrito e a gente conversa com o cliente também. Com relação ao detalhe de orçamento, né, na curva ABC, a gente mostra para o cliente, porque assim, lembra da curva S, né? Parte cinza é tranquilo para mim, ela não vai mudar, porque se o escopo não mudar, eu não mudo nada dela, parte cinza, é aquilo lá. O que faz a curva acender? A parte ouro. Está lá no orçamento. Fala, o seu orçamento é isso aqui, é um revestimento que custa R$399 o metro. Se você for lá e comprar um de 500, ela vai acender. É você que define para onde você quer levar a curva. A minha está aqui, ó, a minha linha neutra está aqui. Se você quiser baixar ela, eu achei uma promoção da 250. Beleza, baixou a curva. Não, Natália, eu gostei daquele outro, custa 600. Aí aqui o cliente tem total liberdade. Por que na parte cinza ele não tem liberdade? Porque ele não mudou o arquitetônico. Se ele mudar o arquitetônico, ele tem liberdade para isso, dentro da empresa, então ele muda. Lembra do professor Williams? Lembro. Eu fiz uma aula com ele de gestão de projetos e eu nunca esqueci dessa aula. Onde ele mostra para mim que se eu tenho um escopo e o escopo, eu tenho escopo, eu tenho tempo e eu tenho custo. Se eu quero reduzir o tempo, o meu custo, e manter o escopo, o meu custo vai subir. Vai subir. Se eu quero reduzir o custo e manter o escopo, o meu tempo vai subir. Agora, se eu mudo o escopo, que eu mudo o projeto, eu trabalho nos dois. Se eu reduzo o escopo, eu reduzo os dois, tanto o tempo quanto o custo. Se eu aumento, ele segue também o aumento. Então, eu falo isso constante para os clientes. Você não mudou o escopo. Fala para mim o que você quer fazer. A gente sempre está perguntando para o cliente, né? Porque eu preciso saber como é que está a sensação dele, como é que está o financeiro dele. Porque não adianta só eu pegar esse papel aqui e falar assim, ó, a previsão de custo seu mensal é isso aqui que você tem que me passar todo mês, que está previsto na sua administração. Eu não sei como é que está a vida financeira dele. Eu ainda tenho que trabalhar isso. Com a realidade dele, né? Com a realidade dele. Se eu vejo que eu tenho um cliente ali que está demorando para fazer pagamento, que tem alguma coisa diferente, chama no escritório, leva para um restaurante, conversa, pergunta, tenta entender. Eu não vou querer saber como é que está a vida dele a fundo. Mas eu preciso entender o que ele tem ali para investir na obra. Adequar, né? Para a gente adequar a realidade. Se for necessário. Bastante. Tá? A gente tem um cliente assim, meu investimento não saiu. Eu vou parar a obra. O que você tem por mês? Eu tenho isso daqui. A gente consegue remodelar, replanejar tudo isso daqui para esse fluxo, para entregar essas atividades para você aqui até tal mês. Portanto, já incidindo a administração nisso. Só que vai ficar mais caro lá para frente. Não. Pode fazer. Eu quero assim, porque eu não sei quanto que o investimento vai sair. Deu um problema. Eu não quero saber que problema que deu. Eu preciso sanar a questão dele dentro da obra naquele exato momento ali. Porque é o que a gente vende. É a liberdade dele. Então, se ele não tem liberdade de falar assim, eu quero parar, meu fluxo baixou, eu não consigo, eu não estou vendendo nada. É só um nome lá. É a transparência, né? Que ele assumiu um projeto
sabendo do cronograma do desembolso, Sim. foi apresentado para ele, Foi apresentado. mas que ele tem liberdade de chegar e falar, não precisamos mexer aqui. Sim. O que vai acontecer? Aí você vem com Essa todos liberdade os dados todos têm. que vai acontecer. E uma pergunta aqui rapidão, uma curiosidade, na verdade. O que é mais complicado dentro da empresa de vocês? É o cliente mexer no desembolso dele mensal ou ele mexer no projeto? O que vocês acham que é mais... No desembolso no mensal. É mais doloroso É do mais que... doloroso. Por questões de equipe, né? Porque assim, ó, quando eu entro com... Eu inicio uma obra, eu já sei o dia que eu vou iniciar e a data que eu vou terminar ela pelo cronograma, né? Pelo planejamento da obra. Então, com aquela data ali, com aquela previsão de término, aí eu inicio novos contratos. Porque a gente tem a lista de espera de cliente. Então, eu dei minha palavra. Se eu estou com previsto uma obra para terminar, para entregar em novembro, e eu tenho mais 2, 3 contratos para entrar, ou já entrou e está aguardando, está na lista de espera de início de obra, que a gente tem, graças a Deus, eu já dei a data para o cara. Por quê? O meu cronograma eu sigo. Aí, se eu entro com essa questão de replanejamento financeiro do cliente, essa é uma dor para a gente. De questão de mudar escopo, é tranquilo. É de boa. A equipe da obra só passa para o encarregado, reexplica novamente a questão das Repactua, mudanças né, dos projetos, todas as verifica o questões. cronograma novamente, aí eu chamo a R3 de volta, falo, ó, mudou escopo, mudou projeto. Aumentou isso, isso, isso e isso. Eu tenho um caso de uma cliente, só que ela não estava preocupada com a questão do time, do tempo da obra dela, e estava tranquilo para a gente, para a quantidade de fluxo que a gente tinha. Então, se colocasse lá 2 meses a mais de obra, estava tranquilo. Eu estava com a obra toda pronta, eu ia colocar revestimento. Passou-se a fase de projeto arquitetônico. Você quer elevador? Não, não quero. Projeto estrutural. Você quer elevador? Não, não quero. Parte cinza acabou. Você quer elevador? Não, não quero. Aí eu entrei na parte ouro. Ela machucou o joelho. Nossa. Eu quero um elevador agora. Aí eu fui fazer demolição de laje, fui atrás do projetista, fazer projeto reforço das vigas, demoli, fiz a parte do elevador totalmente estrutura metálica, tudo. Perdi 2 ambientes lá dentro, remodelei tudo. Eu faço o que ele quer, desde que seja viável na engenharia. Sim, sim. Eu não tinha questão de tempo lá dentro, estava tranquilo, e de custo também não. Era uma cliente tranquila também. Ela era estruturada, né? Sim, ela era sim, controlada com as coisas dela, ela sabia até onde que ela podia ir. Até porque E mudou. também ela não ia pedir um elevador se ela não pudesse. Ninguém sofreu. Eu quero um elevador, beleza, tá aqui. Natália, só pergunta assim, Natália, qual é o custo? É X. Tem como mudar? Tem, se eu mudar esse modelo aqui. Beleza, então. Foi lá, colocou, mostrei os orçamentos, que a gente mostra os 3. Aí eu justifico, em questões técnicas, e instalou o elevador, tá lá, funcionando. Só usa ele. Não tem problema com questão de mudança de escopo. Agora, se falasse assim, não, vou ter que baixar o fluxo, quando eu baixo ali, querendo ou não, no mínimo 30 dias. Vai para frente. Hoje eu estou num caso assim, tipo, vai estender, eu estou com a lista de espera, e aí eu já começo a ficar preocupada ali com os gestores. Putz, a obra que vai atrasar, a equipe que estava aqui era para ir para a obra que a gente passou aqui para o cliente. Vou ter que reorganizar. Então, aí eu tenho que reorganizar todas. Eu não vou mexer em 1 ou 2 obras, vou mexer em 13. Mas é uma... Para eu atender, porque assinou-se contrato que inicia a obra de fulano em novembro. A outra era para entregar em outubro. A obra de fulano ela vai ser iniciada em novembro. Eu vou dar meus pulos, ela vai ser iniciada. Às vezes, sem encarregado, é só um engenheiro. Vai só o engenheiro e o pedreiro e o ajudante. Para eu iniciar, até eu liberar essa daqui, e aí eu dar o start geral lá. Então, para mim, essa questão do financeiro é o que dói, mais impacta na questão da nossa gestão ali das obras. Né? Não é só de uma, das obras em si, da empresa. O escopo é de boa. Ninguém sofre, não. Olha aí, fera da construção, ó. Dei tanta aula para essa moça, agora eu estou recebendo aula. Né? Isso é muito gratificante, né? Ver o grau da excelência, né, e da organização que você está trabalhando, Natália,
viu? Parabéns, né? Obrigada. Eu sempre almejei isso, né? Você lembra das minhas aulas, eu sempre quis trazer o padrão, o melhor pra gente, o eu padrão lembro. alto. Vamos falar agora de uma outra questão que eu quero demais saber como é que você lida, porque você é muito boa em lidar com pessoas. Vamos falar da turma da obra. Gestão de pessoas. Da mão de obra. Qual que é o segredo aí? Como que você atua aí junto com a empresa em relação à equipe? Conta para nós como é que funciona. Fechou uma obra, na hora de escolher o mestre, como que é a sua estrutura de equipe na obra? Conta para nós aí como é que... A gente já tem uma gama de mestres de obra, são 8, né? A maioria deles ali... Eu tenho um só, que é um caso à parte, que eu consigo ali com ele 3 obras. Mas os demais, 2. Tem caso de ter um encarregado somente com uma obra, mas devido à demanda. Então, a gente reorganiza... Hoje vocês tocam quantas obras ao mesmo tempo? 16. 16 obras. Uhum. Todas em condomínio? Não, 14. Entregou 2. Todas em condomínio. 95% em condomínio. Todos os condomínios de Palmas. Uma ou outra na rua. Eu estou com um aqui, nessa avenida aqui, nessa quadra. E mais 2 fora. Você falou que está com 12 supervisionando. Não, eu supervisiono 11 e faço gestão de 3, que dá 14. Que dá as 14. Você cuida de todas as obras da empresa. De alguma forma. Não, os meninos me ajudam, senão Mas numa parte da obra você cuida de todas. Sim. Que top. Aí conta pra nós, então, da dinâmica da questão da gestão de pessoas, né? Equipe terceirizadas, equipe da obra mesmo. Tá, contratação sempre com encarregado de pedreiro e ajudante. De terceiros, a gente... Equipe de elétrica, equipe de pintura, automação, é o cliente que escolhe, né? A gente tem ótimas empresas aqui em Palmas, mas é o arquiteto e o cliente que escolhem. Esquadrias, a gente faz os orçamentos, né? A gente indica para o cliente, mas é o arquiteto e o cliente que escolhem. E a equipe da obra por nossa conta, né? Contrato encarregado, já está ali dentro da nossa cultura. Tem uma dificuldade muito grande nessa questão de você trazer alguém de fora. Aí, que a gente... Não é que não traga, tá? A gente traz. Só que eu equilibro isso junto com os meninos. Como? Eu pego um engenheiro que já sabe a nossa cultura, coloco ele com um encarregado que não tem a nossa cultura. Porque ele vai passar a nossa cultura para o encarregado. E vice-versa. Se eu vou contratar um engenheiro, ele não tem a nossa cultura, não tem nem noção, o ideal é pegar um encarregado nosso que tem essa cultura... para não ficar solto. Se eu pegar e colocar os 2... Não sabe nada da empresa. Ele tem a experiência dele, o encarregado, e o engenheiro vai ter. Aí cada um vai puxar para um lado. E nunca vai ficar alinhado com a nossa cultura. Outra curiosidade, Natália. É um engenheiro por obra? Ou vocês conseguem dividir ali? Não, essas 2 obras aqui dá para um só tocar. 2 obras por engenheiro. 2 obras por engenheiro. Uhum. Faz gestão tranquilo. Até mesmo porque, assim, eu tenho o engenheiro, tenho o encarregado e eu tenho o auxiliar. Né? Então, minha parte de documentação, minha parte de diário de obra que a gente tem, digital também, no aplicativo. Esse seu tem diário de obra? Está em implementação já. Está em implementação, né? A gente também tem um sisteminha dentro da empresa que faz a parte de controle. Uhum. Então, eu tenho diário de obra, eu tenho esse relatório que eu te falei da evolução, fica tudo lá dentro. Quem me ajuda nisso, né? Quem ajuda os engenheiros são os auxiliares. A gente treina os meninos. Eu tenho planilha, eu sou meio agoniada com Excel, né? Eu gosto do Excel. Mas, assim, o básico, nada mirabolante. Então, assim, todas as minhas planilhas são no Excel. Tanto é que meu cronograma... dentro da obra, que eu passo para os meninos, eu pego da R3 e transformo ele numa planilha de Excel, os 30 dias, que eles pegam ali 24 meses de obra, 14 meses de obra. E eu vou resumindo ali para os meninos por mês. Em atividades micros, né? Porque no MS Project o pessoal da R3 coloca nas macros. Sim. Mas eu coloco isso na micro dentro da obra. Então, meus auxiliares controlam isso aí para mim e a gente faz a parte de definições técnicas dentro da obra. Por isso que não fica tão pesado para 2 obras com um engenheiro. Ou seja, ele tem um suporte ali. Tem uma equipe, tudo, né? Tem, o encarregado também braço direito e esquerdo. Faz o dia a dia da obra, né? Ele não tem que ficar fazendo trabalhos de outros. Não, né? do encarregado não. É aquele engenheiro que tem que ser comprador,
Não, tem que ser... a gente tem um sistema próprio de compras. Buscador de material. Também, às vezes Mas faz aproveita isso. uma viagem, né? Aproveita que tá indo. Às vezes faz isso. Mas a gente tem um fluxo tranquilo. Faz gestão mesmo, é gestão. A gente sabe que no alto padrão o acabamento, ele é o que pode dar prejuízo, né? Como você falou anteriormente aí, não, o piso ficou ruim, se desmanchar e montar, é a administradora que vai arcar. Como que você trabalha para que não aconteça problemas na parte gold, né? Na parte ouro, que a turma fala? Qual que é o pulo do gato aí? Como que você atua na questão da prevenção? Bons contratos. Pintura. Às vezes fala assim, não, eu tenho um amigo ali que é pintor. Só que aí eu não conheço. Vou pedir para verificar uma obra. Aí eu vou mostrar o meu. Não é que é nosso, né? A empresa que a gente que tá mais confia, que já sabe a nossa cultura. Total. Os parceiros. É aquele que você levou uma vez para uma reunião. O Johnny. Uhum. JFS Pinturas. O Johnny, para minha parte de elétrica e encanação, Alves Ribeiro. O cara é pau a pau no nosso nível. A gente sobe, ele tá junto ali. A gente sobe, o Johnny tá junto. Eu tenho equipe de automação, a gente sobe e os caras estão lá. Peraí, o que vocês estão fazendo? Deixa eu ver aqui, vem aqui, me fala. Eu adoro isso. Sim. Entendeu? A pessoa querer. É o diferencial dela. Então, eu tenho muitos... Eu costumo dizer assim, ó. Te contratei hoje. Você é um terceirizado. É um contratado. Se você executou um bom serviço, seguiu as nossas culturas, que a gente tem um caderno técnico para tudo. Esse é nosso. É da empresa. Seguiu tudinho direitinho, foi passado para você, você conseguiu seguir, foi tranquilo, a contratação, a execução foi de excelência, que a gente costuma dizer que excelência se constrói. Foi de excelência, você vai sair da minha lista de prestador de serviço. Você vai para a minha lista de parceiros. Quando eu tiver uma outra obra, eu falo assim, ó, fulano atendeu a gente aqui, vou colocar ele na lista de orçamentos, vou chamar o cliente e apresentar. A gente sai apresentando todos, ó, isso aqui é parceiro nosso. Eu não ganho nada para indicar ele. É antiético, o Bruno costuma dizer assim, que é imoral. É imoral a gente ganhar alguma coisa com relação a indicações. Tá? Então, não é permitido na empresa isso. E todo mundo segue. Mas bons direitinho. Parceiros valorizam a gente. Sim. Gente, e é o que a gente tem leva, né, o valor nosso nome. Então, assim, vocês ganham, mas eu entendi o que não, você quer dizer. não Você não ganha financeiramente. diretamente. Né? Não ganha diretamente com uma gratificação ou uma comissão. Não, nada remunerado. Uma RT. Não. Que eu tenho nojo dessa palavra. Até uma questão de priorização, porque se ela valoriza ali o cara da pintura, a empresa da pintura, o cara vai dar prioridade para ela nas frentes de serviço. Ó, eu tô com uma frente de serviço que vai acontecer tal dia. Não, para você é prioridade, porque você me prioriza. O nome é parceiro. Exatamente. Não é prestador de serviço. Eu costumo dizer que uma mão lava a outra. Sim. E as duas lavam o rosto e até o corpo inteiro, se você deixar. Com certeza. É isso mesmo. Eu acredito que o conceito de parceiro é isso. Cara, se eu tô te priorizando aqui, no dia que eu precisar de você, você tem que me priorizar também. Tô aqui prestes para entregar uma etapa, você tem que estar dentro do meu cronograma. E graças a Deus, Pedro, assim, a nossa lista de parceiros é um pessoal, assim, fantástico. Tem hora que eu olho e falo assim, eu falo pro Bruno e pro Daniel, eu falei, caraca, o cara fez isso. Foi lá, resolveu o problema do cliente, não cobrou R$1. Isso aí é top. Isso aí é bom. Não cobrou R$1, porque ou eu pedi, ou o Bruno pediu, ou o Daniel pediu. Eu falei, não tem lógica, não. É absurdo. Você é parceiro. Isso aí... Não, mas é um negócio assim, mesmo a gente sabendo, às vezes, em algum momento, dá uma chocada. Putz, o cara fez isso. Só que isso aí, Natália, é relacionamento. Sim. Quando você constrói um relacionamento, eu tinha um engenheiro que eu trabalhei para ele, que eu digo que foi um grande mestre meu, né? E ele falava assim, Pedro, quando você estiver dentro de uma obra, é o seguinte, 40% é sua técnica, você aprendeu na sua experiência, ou lá na sua faculdade, ou com alguém ali, 40% é sua técnica, 60% são os seus relacionamentos. Então, amigo, trate bem, dentro ali do seu escopo de trabalho, lógico, qualquer pessoa que está dentro da obra, do ajudante ao cliente, ao dono da obra, ao cara que está pagando ali. Então, essa questão do relacionamento aí, para mim, é um dos pontos chaves nessa questão de mão de obra. É o diferencial de tudo. Exatamente. De tudo, é o que manda. E o que eu percebi aqui,
para trazer um resumão, né, para o nosso ouvinte, transparência, processo, diretrizes, né, que você chamou sempre de cultura. Na minha época, você falou caderno técnico, né? Na minha época mais antigo, caderno de encargos, que é onde explica o procedimento de todos os serviços da obra. Nós temos. Então, ninguém pode falar para você que entrou desavisado, ou entrou despreparado, ou não sabe onde está pisando, não sabe o que tem que fazer. Então, eu acredito que esse é um dos diferenciais que traz uma redução enorme dos conflitos que a gente sabe que numa construção, principalmente de alto padrão, é impossível de não ter. Mas você já reduz uma gama quando você amarra, trazendo transparência, trazendo diálogo, trazendo regras bem estabelecidas, né? Formando parceiros, né? Conta um pouco para nós descontrairmos um pouco. Casos que deu errado e que deu muito certo, que você achou que ia dar errado. Casos que você não esquece, coisas que aconteceram para você nessa trajetória sua, ou com um cliente, ou com empresas, ou com, sem dizer nomes, né? Ou com o processo em si, que você... Vixe, bom. Como ela trabalha no alto que você errou assim, e aí ficou como um aprendizado, ou que... Eu tenho um muito top. Como ela trabalha no alto padrão, é os perrengues chique. Os perrengues chique. Eu tenho muito tempo, mas é da época que eu era Mobral. Fica bem claro, né? Assim que eu fui contratada, eu não tinha noção de como executar, né, a questão da escavação profunda. E aí eu cheguei na obra, escavou-se, estaca escavada. Só que deu água. E aí a empresa que estava escavando, vou falar nomes, a empresa que estava escavando, eu fui medir, né? Porque eu tinha armadura para fazer a penetração na estaca, no furo da estaca, e não deu a profundidade da estaca, da armadura. Aí eu fui medir, coloquei a trena lá dentro, medi, aí eu falei pro operador, falei, mas só deu tanto. Ele, não, é isso aí mesmo. Quando chega na água, para. Aí eu, tá bom. Segui o bonde. Quando foi para fazer o pedido de concreto, eu virei pro Bruno e falei assim, Bruno, vou ter que reduzir o concreto. Ele, como assim? Ele era o projetista, o estrutural, ele, como assim? Eu falei, uai, deu água. Ele, deu água? Ele correu na obra. Eu não esqueço, foi o dia que eu olhei e falei assim, putz, eu preciso modelar esse cara. O Bruno, ele só olhou, pegou o telefone, ligou para outra empresa, tira essa empresa aqui agora para mim, que eu vou atrás de outra. Foi lá, contratou uma outra empresa, aí eu saí de uma estaca escavada, que tinha um custo de 20 conto dentro da obra, para uma hélice contínua que só para ela se deslocar era 20 mil. Mas o Bruno resolveu esse negócio tão na calmaria que eu foi chocada com ele. Falei, gente, se fosse eu estaria descabelada com um negócio desse. Aí teve que chamar o cliente e explicar. A gente arcou com o custo da escavação. Na época, eu lembro, foi 6 anos Passou atrás. batido 5 mil reais. O projeto de sondagem? Não, então, tava tudo certo. Tava tudo certo. Qual que foi o erro? O cara da operadora. Quando ele viu água, ele tinha que ter parado e avisado. Por que acontece? A sondagem foi feita. Só que ela foi feita em... No período que o lençol estava baixo. O lençol estava baixo. E nos alfavires ali, é raro dar estaca escavada. A maioria é hélice. E aí, a gente executou quando? Chuva. Dezembro. Nossa. Eu lembro que a lama dava na canela. Foi uma época que eu falava muito isso. A gente passou uns 2 dias que os meninos não faziam nada. Porque hoje você nem orça lá sem ser hélice. Não. Aí vai que dá a escavada, fica mais barato. Não. Quando chega a sondagem, aí a gente analisa. Eu tenho caso de estaca. Eu estranho. Certeza. Aí eu chamo o Bruno. Bruno, ó, deu estaca aqui pelo projeto. Aí ele olha, analisa, vai executar quando? Tá previsto para tanto. Ah, não. Tá tranquilo, tá seco. Aí a gente consegue. No mesmo condomínio que deu esse problema,
E aí resolveu, chamou o cliente, explicou para o cliente, a gente arcou com os custos da parte de diária de pedreiro e encarregado e ajudante. Na época, acho que foi uns R$6.000. Isso há 6 anos atrás. Então, os meninos arcaram e resolveram, assim, tranquilo. Aí foi o dia que eu olhei e falei, putz, preciso modelar o Bruno. Teve uma grande mudança de escopo que não tinha culpa do cliente, não tinha culpa. De jeito nenhum. Ficou a culpa dos profissionais envolvidos, né? Aí eu fui conversar, né? Bruno, ele não... Natália, fica tranquila. Fica tranquila. Aí ele foi me dar uma aula. Ele me deu uma aula de fundações. Aí esse foi o meu... Não, isso é... Eu assustei na época. Eu falei, putz... Terreno tem essas coisas, tá? Por isso que é muito importante, né? A sondagem do solo. E, infelizmente, ainda tem sondagens que são mal feitas. Sim. Que a gente ainda sofre com isso, às vezes, né? Então, tudo tem que ter a empresa certa, né? Eu fui chamado já demais para resolver problema de fundação, né? E geralmente, ou é falta de sondagem, ou sondagem mal analisada. Aconteceu isso comigo num prédio também, num vicinal, só que aconteceu assim, antes dos projetos, o cliente sempre pede, tem aquela máxima do cliente, ele quer saber, ele não fez nada ainda, ele quer saber quanto que custa. E eu dei falei, não, eu já fiz vicinal demais, né? Então tem um preço. Aí eu dei o preço para ele lá, do metro quadrado e tal. Só que eu falei, depende de tudo. Principalmente da estrutura. Primeiro passo aí, fechou o contrato, né? Isso sem laudo, né? Sem sondagem. Não tinha feito nada não. Aí fechamos o contrato, ele me contratou para fazer os projetos. Aí eu falei, agora eu faço os projetos, depois eu faço a proposta, o orçamento e a proposta para executar para você. Aí solicitei a sondagem. Meu Deus, Natália, o terreno. Um sorvete. Eu tive que fazer bloco com 4, 5 estacas, porque aqueles prédios vicinais em balanço, os pesos nos pilares é muito grande, porque fica o balanço. Sim. Rapaz, essa fundação desse homem ficou cara. A gente já executou aqui. Ficou R$30 mil mais caro do que o normal. Só que, igual eu falei, ele não... Na verdade... Você passou uma previsão para ele, né? Na verdade, não teve erro nisso aí, né? Não, você passou uma previsão. Eu fiquei, né? Eu sempre quero economizar demais para o cliente, né? Eu fiquei chateado, porque eu queria ter feito, né, uma fundação mais barata, mas não teve jeito. Não, tem coisas que não dá, a gente não né? tem controle sobre isso. Não tem controle, né? Mas você passa uma previsão. A gente também passa, às vezes, uma previsão para o cliente. Não tenho orçamento, não tenho nada. Beleza, deixa eu pegar um cube nosso aqui. A gente tem um cube próprio. Pelo seu projeto, a metragem é X. Isso aqui é uma previsão. Quanto que isso aqui pode variar? De 30% a 40% a mais. Aí é o seu interiores que vai mandar. Porque eu não tenho ele. Eu tenho a área. Pela área, né? É um sobrado. O cubo é X no metro. É só uma casa térrea. É mais caro. É mais caro. É porque tem mais telhado. Telhado é caro. Às vezes, permeabilização, né, é cara. Você acredita? É mais caro você construir um térreo do que você construir um sobrado. Uma casa térrea. Vamos caminhar mais um pouco, então. Agora no X da questão, né? O maior diferencial do alto padrão. Conta para nós o seu processo na questão da qualidade do produto final. Precisa falar na parte de acabamento, né? Isso. Aí é que entra o diferencial da empresa. A gente costuma passar para os clientes, porque assim, se você for numa obra, o povo fala assim, isso aqui é acabamento de alto padrão. Ou é uma obra de alto padrão? Tem um diferencial. Eu posso ter uma obra de alto padrão sem acabamento de alto padrão. Não posso? Explica para nós. Vou te explicar. Fiquei curioso. Mas eu também posso ter uma obra com acabamento de alto padrão que não é alto padrão. O que é alto padrão? O pessoal entende que alto padrão é só o que você está vendo. É o acabamento, é uma torneira, uma Jadeira Almeida da vida, é um luminotécnico caríssimo, é um lustre, né? É um revestimento que custa R$600 o metro, é um detalhe de uma pedra, é uma bancada num Matarazzo.
não é só isso. O alto padrão não se resume a acabamentos de alto padrão. O alto padrão, na empresa, ele inicia lá na limpeza do terreno. Eu tenho que ter um alto padrão desde lá. Eu tenho que ter um alto padrão na minha escavação da fundação. Como? Controle tecnológico, isso é alto padrão. Eu não entro para escavar, fazer uma escavação, sem eu ter uma empresa contratada de controle tecnológico. Para ela dizer para mim, daqui 7 dias, daqui 14 dias, daqui 21 dias, que o que eu executei está seguro. Quando que eu dou sequência nisso. Aí eu venho com estrutura, supraestrutura, eu venho com laje, tudo controlado. Isso é alto padrão. Eu tenho um gestor, que é um engenheiro, eu tenho um encarregado, que está ali com a nossa cultura, com as nossas diretrizes, o caderno técnico, seguindo aquilo ali. Eu tenho meus parceiros que seguem a nossa cultura. Isso, para a gente, é alto padrão. O alto padrão está aí. A gente tem tá saindo muito, né, agora na internet, umas coisas nossas, que são os sistemas de instalações. Como que a gente instala, faz as passagens, né, as caixinhas, eletrodutos, tudo organizadinho. A gente costuma dizer assim, ó, que o valor, o custo e o tempo para você fazer mal feito, desorganizado, é o mesmo para você fazer bem feito. Concordo. Com certeza. Entendeu? Então, eu sigo lá. É tudo assim, ó, a 90 graus. Todos os meus sistemas. Se você pegar a hidráulica, se você pegar a elétrica, se você pegar a rede frigorígena, é tudo organizadinho, tudo em eletrocalha, tudo organizadinho. Isso daí é alto padrão. O seu cliente vai ver isso? Não. Mas é o que vai fazer a casa dele funcionar. Então, eu tenho que ter qualidade naquilo ali. Então, meu alto padrão, a gente chama de alto padrão desde a limpeza do terreno, não é acabamento. Lembra que eu falei que eu posso ter uma casa com acabamento de alto padrão e não ter sido construída com alto padrão? Qualidade, controle e gestão. É tudo. Até o reboco, às vezes, a gente faz teste. Né? A gente está tentando, nem sei se eu posso falar isso, gente. A gente está tentando mudar. Estou com uma questão. Para melhorar, né? Dentro das nossas obras, uma obra ela é referência para eu melhorar em outra. Sempre foi assim com a gente. Melhoria contínua. Melhoria contínua. Pega o que está precisando melhorar e... Engenharia de produção. PDCA. Professor Williams. O que acontece? Quando eu vou fazer um reboco sarrafiado, eu tenho as taliscas, certo? Uhum. Eu tenho régua, eu tenho a mestra de um lado e a mestra do outro, na distância ali da régua que o cara está executando aquilo. Eu tenho referência, o braço dele vai cansar. Mas ele tem o apoio aqui constante da talisca, que já está curada. Então, eu só venho ali e eu consigo nivelar aquilo ali, está aprumado. Mas, quando eu vou desempenar, eu tenho talisca? Não. O cara, ele inicia ali, ó. Ele vai ficar ali no mínimo 1 hora e meia naquela dança com o braço. 20, 30 minutos depois, ele vai estar com o mesmo peso no braço dele? O que vai acontecer com o reboco dele? E a gente veio observando isso nas obras. Que estava acontecendo isso. Então, eu tinha que resolver isso como? Lembra do artesanal? Uhum. Isso é artesanal. Isso é desde que iniciou-se a construção civil. Tem como eu melhorar aquilo? Tem. A gente matutou, vai pensar, vai estudar, vai analisar, vai ver alguém que já fez. Os meninos estavam num curso, aí eles listaram, né, o pessoal que estava na mesa com eles, um curso em Minas. Eu cliquei e o cara estava fazendo justamente o que eu estava buscando. Aí eu só virei para o Daniel, conversa com esse cara aí, pergunta aí como que ele fez isso. Aí o cara explicou, a gente está fazendo isso. A gente está fazendo obra agora, está um teste, né, sarrafiado. Natália, mas e aí? O encarregado é responsável por sarrafiar da melhor maneira possível. Como que resolve a questão do desempenho? Eu não desempenho mais. Só vou lá, em vez de aplicar 2 demãos de massa acrílica ou massa corrida, a gente aplica 3. Fica bundinha de neném de novo. Resolvi. Eu sanei a questão desses furinhos que tem na parede, principalmente quando dá luz e sombra. Porque a boa régua, ela não dá isso. Não dá. Aí o encarregado é responsável por cuidar disso. Aí eu coloco, o que eu faço também, outra questãozinha que a gente estava tendo, requadros, né, de portas. Se você for pegar uma porta, kit porta pronta, você vai ter a questão ali do prumo. O alisar vai mostrar. Na hora que você colocar o alisar, se a parede estiver fora do prumo, o alisar vai mostrar. Não tem como
não montar uma porta se não tiver 100% Ele vai mostrar. esquadro e prumo no O que a gente faz? Eu não deixo a equipe da obra conferir. Eu exijo isso deles como encarregado, cobro do encarregado. O encarregado é responsável por cobrar isso da equipe. Concluiu, a gente vai lá, eu pego todos os auxiliares das obras, a gente tem 8. Pego todos os auxiliares, não, agora 6, a gente subiu 2 de cargo, formaram, a gente subiu. Então, eu pego todos eles e falo assim, fazer conferência na obra X. Aí eles vão lá, com todos os equipamentos, fazem a conferência e marca para mim o que está fora. Aí eu chamo o encarregado, apresento para ele, faz conferência de novo, eles refazem, né, corrige, refaz de novo. E assim vai. Todo dia é uma otimização, é uma melhoria. Cada obra você vai melhorando um pouquinho. Para as próximas, tentar colocar a cantoneira em todos os vãos, todas as quinas de parede, para acabar com aquela questão de quina quebrada. Eu consigo em todas? Não, eu tenho que explicar para o cliente. Vai estar no meu orçamento já. Ó, o cliente está aqui no orçamento. Se você quiser reduzir, beleza. Ah, não, Thalia, eu acho que não é necessário. Mas eu tenho um cliente já que virou para mim, antes mesmo de assinar o contrato com a gente, falou assim, na minha casa tem que ter. Porque assim, nunca vai quebrar. Ué. Nunca vai quebrar. É. Assim como eu tenho... Porque na mudança dos móveis já os quebra, móveis já é um gargalo nosso. na casa. Eu tenho cliente que, antes de assinar o contrato, falou assim, a gente coloca os clientes para visitar a obra em execução as 3 fases, né? Parte cinza, parte de instalações e parte de ouro. O cliente chegar antes de assinar o contrato e fala assim, eu assino o contrato se na minha casa for feito igual. Que é as tubulações ali em linha reta, virando 90 graus. Até na parede, a gente não desce. Estou com um eletroduto aqui, eu não desço na diagonal aqui direto. Eu venho, já desço ele no ponto onde ele vai ficar. Mas é o certo. Entendeu? Para você ter o local, o cara quiser furar, você já sabe. Tá certinho, né? O cara quer botar um quadro, Hoje o pessoal nem fura mais, mas você está fazendo um negócio certo. Se fura. Fura. Ou se fura. Fura. Tanto, dessa questão de fura. Lá na casa do. Hoje tem tanta cola naquela boa, do Aldeia. Naquela do Aldeia, furou-se um tubo de 50 dentro do quarto do cliente. Daquela lá, mas 6 anos atrás. Se não tiver no manual do proprietário da entrega, a gente todos tem umas os locais build. eles vão furar sempre. Não, agora a gente tem umas build. O pão sempre cai com a manteiga. Você lembra? Eu sempre falei isso nas aulas. O pão sempre cai com a manteiga para baixo. Mas a gente tem umas build, tá? Encadernada, entregue para o cliente, fica no manual dele e entregue também para o pessoal dos móveis. Quando eu estou dentro da obra, ainda a equipe está dentro da obra, eles recebem aquilo ali, o próprio estagiário, nosso próprio auxiliar, ele vai lá com uma fita azul ou branca e desenha para mim a tubulação, onde que ela está passando, de acordo com o nosso as-built. Aí a gente explica, chama o pessoal do móvel, faz reunião, e aí explica para eles, onde está a fita, não é permitido furar. Aí fica lá como se a tubulação tivesse aparente. É mais um transtorno, né? Então, assim, faz parte da construção. É que você tem que estar facilitando, de alto gente, padrão, não no alto com padrão, acabamento em alto padrão. Você tem que estar o tempo inteiro facilitando a vida de alguém, né? Não é que não vai ter dor de cabeça. Eu costumo dizer assim, que eu gosto de trabalhar com quem vai me causar menos dor de cabeça. Porque dor de cabeça todo mundo vai causar. Eu causo em fulano, você causa, É difícil, você causa. O nome já fala. É difícil. Eu costumo dizer que é difícil, é um prédio grande e alto. E a gente consegue fazer. Justamente. Não, é excelente. E você fechou com chave de ouro essa questão da qualidade, né? É um princípio que eu sempre ensinei, né? E sempre procurei trabalhar também, é isso. Que a qualidade, ela começa lá no início da obra. Né? Não adianta você... Como você diz, é uma obra com acabamento de alto padrão. Essa eu não vou esquecer mais, Pedro. Né? Ou seja, o cara sofreu para fazer ele ficar ali porque ele não teve o alto padrão na obra. Então ele tem um tanto de gato, tanto de gambiarra que ninguém está vendo. Né? E vocês trabalham na entrega da obra com o manual do proprietário? Sim. Onde mostra ali como é que funciona ali a piscina, como é que funciona a gente faz a parte de água quente, parte de toda a automação. Tá. No manual, é aquele manual mais básico, mais genérico, né? Mas de acordo com a obra do cliente, onde mostra para mim os materiais, como que ele vai limpar. Né? A gente tá com algumas obras com material de fora.
né? Um material que não foi criado aqui para o Tocantins. Então, a gente explica para o cliente, ó, você está escolhendo esse material, mas é um material do Sul. Aqui é um só para cada. A questão de impermeabilização, dependendo do verniz ou do hidrofugante que você vai usar, é de 3 em 3 anos, é de 6 em 6, se for um poliuretano, né? Um PU. E a gente explica isso no manual. Só que, além disso, a gente faz uma entrega técnica com cada prestador. O encanador vai lá, mostra tudo, onde estão os registros, e a gente filma isso. E coloca no drive para o cliente e aconselha o cliente abrir um drive para ele, e ele pegar todos aqueles materiais e jogar para o drive dele. Porque eu não sei o que pode, às vezes, acontecer com o meu. Então, ele não fica só no meu. Então, acho que do ano passado para cá, a gente está fazendo essa entrega técnica. Então, a gente filma tudo, né? Para dar uma jacuzzi, instalou uma jacuzzi. Eu chamo o pessoal que instalou a jacuzzi, mostra para o cliente como que funciona. Ele explica para o cliente. Para o cliente. Para o cliente. A gente faz testes de tudo, né? Outra coisa da questão do alto padrão, além de controle e tudo, testes. Faz testes de tudo. Tudo. Daniel, de vez em quando, ele chega... Depois que está tudo pronto, uma tomada não vai deixar de funcionar, não. Já foi testado antes de fazer o acabamento, antes de instalar o móvel. Sim, o Daniel cobra bastante isso. Já fez os testes? Já? Não fiz. Pois faz os testes e manda a foto que eu quero ver. Então, ele preza muito por isso também. Então, a gente filma tudo da entrega técnica para o cliente, coloca no drive. Se ele tiver alguma dúvida em algum momento, ele vai lá, tem acesso pelo celular, pelo tablet. Ele revê de novo aquela aula que ele participou. É só para lembrar, é água quente aqui, que eu ligo aqui da jacuzzi. Isso daqui é desse jeito aqui. Como é que funciona a churrasqueira? Aí ele vai lembrar. Porque como não é o basicona nosso, que é só jogar carvão e tacar fogo. Tem todo um glamour. Um manual, né? Não. Eles não vão lembrar. Sim. Entendeu? Aí a gente faz essa gravação com ele, a empresa que ele comprou, explicando para ele, aí fica o auxiliar filmando, coloca no drive e ele tem acesso depois. Excelente. Não. Ele nem sempre lembra. Ficou bem claro. Então, o segredo do alto padrão, então, quero resumir aqui, né? Processo, controle, teste, contrato bem feito, transparência, vontade de trabalhar. Tem que querer. Né? E resolver conflitos. Sempre. Mas que quando começa certo, eles são bem menos. Né? Ou seja, não é que não vai ter, né? Muito mais ligado à cultura empresarial do que a engenharia em si. Engenharia. É cultura empresarial isso aí. Cultura empresarial. E, Natália, eu fico enxergando essa excelência toda, esses processos. E aí, agora eu vou te fazer uma pergunta dentro da questão da inovação. Essa é para você, porque você já deu aula para nós. Estou querendo ver se a gente quer te dar um bônus, né? Que a gente está sendo tão agraciado com essas dicas. Que aula, viu? Que aula. Que a dama do alto padrão, viu? Pode. O apelido não é à toa, não, viu? Não é à toa, não. Eu sou fã da Natália, não é à toa. Natália, e dentro de tudo que você faz, essa correria, imagina que você deve trabalhar aí no mínimo 10 horas, 12 horas 12. Por dia. O que você tem utilizado como ferramenta de inteligência artificial para te ajudar? A gente tem um sistema, né? Um sistema que faz esse controle nosso principalmente de fluxo de compras. Só que, assim, ainda não é totalmente automatizado ali. Eu preciso escanear, né? Tirar a foto ali, colocar no sistema, aí lançar manualmente ali os custos. A gente ainda está trabalhando para ver se melhora isso daí. Mas, por hora, é um sistema mais simples. Ainda estamos trabalhando para otimizar mais ainda. O Daniel é o rei da tecnologia dentro da empresa e ele gosta muito. Depois eu quero te apresentar para ele. Com certeza. Queremos conhecê-los e trazer aqui, né? Ele gosta dessas coisas de inovação, sabe? É um cara fantástico, ele. E ele que desenvolveu esse sistema junto com um engenheiro de software e o Denner, que é um engenheiro nosso também, que também gosta da parte de software.
Então, de tecnologia, a gente tem esse sistema, que ele faz o controle de compras e a evolução ali da obra. Ele me diz, tá vermelho, gastou a mais. O que foi que aconteceu? Aí abre um alerta para a gente ali na parte de gestão da obra, né? E para mim também como supervisor, eu abro pelo sistema, aí eu verifico ali questões de custo e percentual físico de obra. O sistema te dá alguns dashboards, Já. Precisa otimizar mais. O Daniel vai saber te explicar mais sobre ele. Mas ele já entrega algumas coisinhas pra gente, sim. E você, no dia a dia lá do seu trabalho, você utiliza? Eu sou arcaica, gente. Nem disso aqui eu gosto. Gosto de papel. Você gosta de papel? Gosto de papel. Pra desvincular do papel eu tenho que abrir, eu também gosto muito de rabiscar. Quando eu tenho que abrir um projeto, que eu chego na obra, que eu brigo muito com os gestores, né? Que eu chego na obra, que tem que abrir projeto em celular, ou tablet. Agonia. Eu já chego e falo assim, cadê os projetos da obra? Aí os meninos estão ali na mesa. Abre e coloca nessas paredes tudo aqui pra mim. A maior satisfação que eu tenho. Eu chegar na obra e estar com os projetos todos abertos na parede. Se eu tô no reboco ainda, às vezes eu vou lá, chamo um parceiro meu de pintura, faz uma massinha, vem aqui pra mim. Aí eu escolho um paredão, aí eu coloco todos os projetos. Rabisca os projetos lá na parede, pinta, faz. Tudo. E o pessoal da elétrica também gosta, né? Os meninos da elétrica, como eles vão otimizar algumas coisas para nós, eu entrego um específico para eles. Depois vocês me devolvem que eu vou jogar pro computador. Mas isso aqui eu uso porque eu sou obrigada. E o Excelzão? E o Excel, que é o que eu gosto. Companheiro fiel aí. Pedro, conta pra... Eu sou meio mobral ainda. Conta pra Natália um pouco do que você já faz na sua gestão das suas obras com a inteligência artificial. Assim, para começar esse assunto de tecnologia, inteligência artificial, inovação na construção civil, eu quero fazer um adendo aqui, que a Natália, ela tem muito mais de tecnologia do que ela pensa. É verdade, né? Sabe por quê? Você acha? Tem. Sabe por quê? Muitas pessoas confundem, Natália. Eu vou começar lá atrás. Quando eu aprendi a mexer com o BIM, as pessoas ficavam encantadas com as maquetes 3D, com as compatibilizações, com as ferramentas, os softwares. Só que eles esqueciam de uma letra que está no BIM. O BIM não é B e M. Eles esqueciam da letrinha do meio, o I. Informação. Então, quando eu falo assim que a Natália tem muito mais de tecnologia do que muitas pessoas que sabem apertar o botão no software, porque ela tem a informação. Ela controla dados. Exatamente. Ela analisa dados. Exatamente. Então, assim, Natália, você já tem, tipo assim, 80%. Você às vezes tem aversão à ferramenta. Mas hoje, quando você vai trabalhar com inteligência artificial ou BIM, alguma coisa que envolve software e construção civil ao mesmo tempo, se tem essas três coisas na mesma frase, tem que ter informação. Então, a aula que você me deu aqui já abriu vários insights aqui na minha cabeça de melhorias aqui no nosso sistema. Por quê? Porque é a informação que faz a tecnologia, professor Revoredo. E, Natália, se você vier querer inovar, seja a sua empresa, seja ali as suas obras, a sua gestão, sem informação, sem o conhecimento prévio, não adianta. Inteligência artificial hoje, ela funciona muito bem. Ela é uma grande revolução do mundo. Se fala no YouTube, no jornal. É uma evolução, é uma revolução que veio para ficar. Ela não vai... Mas ela é alimentada com informações, né? Ela é o que é. Ela não faz a mágica que muita gente fala. Porque o que é pregado hoje na grande mídia? Tem que usar a inteligência artificial para você ser mais produtivo, para você parar de trabalhar. Cara, isso aí é uma grande mentira. Por quê? Porque uma IA, primeiro, ela foi treinada com dados. Só que quando a gente vem para o mundo da construção civil, os dados da construção civil, você acabou de dar dados... você não abriu os dados da sua empresa, mas você mostrou casos da sua empresa que são específicos da sua empresa. São coisas ali que vocês fizeram um padrão de cultura, do caminhar da informação até chegar num objetivo que é da empresa de vocês. Se eu tentar, às vezes, aplicar em uma outra empresa, talvez dê certo, talvez não dê certo, mas a modelagem dos dados de vocês é de vocês. Tem que ser personalizada, né? Exatamente. Eu lembro quando você falou. Genérico. O erro que acontece naquela obra ali, o erro não, às vezes uma coisa que a gente vê que não ficou legal, nós temos dificuldade, ela vem como um ponto de melhoria para chegar na próxima melhor. Exatamente. Isso é dados.
Exatamente. Então, assim, construção civil e inteligência artificial na mesma frase tem que ter fluxo de dados. Quando eu comecei a pesquisar esse mundo e fui curioso para entender, primeiro, o que estava por trás de uma inteligência artificial. Como que ela se comporta? Como que ela processa aquelas informações para te entregar aquele textão lá bonito, que às vezes até te convence. Falou, cara, mas um texto desse aqui eu demoraria 3, 4 horas para elaborar um texto desse aqui. Eu questiono quando eu pesquiso. Pronto. Você matou a charada aqui. Eu estou dizendo que ela tem mais tecnologia do que muitas outras pessoas. Por quê? Se você pergunta algo para uma inteligência artificial hoje, seja o ChatGPT, o Claude, o Gemini, essas grandes IAs aí do mercado, se você pergunta algo para ela e aquela resposta que ela te dá, você não tem o mínimo de conhecimento para questionar aquela resposta, cara... Vai piorar a situação. Pode piorar a situação, pode induzir você a um erro muito grande, se você não tem a bagagem técnica ali. Por quê? Essas empresas, a Anthropic, OpenAI, Google, que são as empresas que fundaram essas ferramentas que está ali no seu celular, está ali no seu computador, essas empresas, essas ferramentas, elas foram projetadas para sempre te dar uma resposta. Não importa a pergunta que você fizer, ela vai te dar uma resposta. Ela nunca vai virar para você e falar assim... Não sei. Não sei. Não está no meu escopo de conhecimento. Não, ela vai procurar dentro do treinamento global que ela foi treinada para te dar uma resposta. E elas são tão bem treinadas que ela vai fazer uma resposta que, se você não tiver a bagagem técnica ali no refino, ela vai te convencer. Ela vai te convencer. Tem uma polêmica aí no mundo jurídico que tem juízes dando pareceres com base em dados de inteligência artificial e errado. Aí você imagina uma tecnologia poderosa, mas que, se usada da forma, com um método, com um fluxo de trabalho errado, pode causar danos catastróficos. Deixa eu te fazer uma pergunta em relação ao que eu tenho visto. Eu criei, há uns 6 meses atrás, um engenheiro auxiliar a mim. Sim. Um assistente. É bom, né? E o que acontece? Eu venho alimentando ele de informações, corrigindo ele, colocando ele para fazer as coisas da forma que eu quero. E eu senti com o tempo que hoje ele é muito melhor do que quando eu criei ele. Porque você alimentou de informações. E aí, Revoredo, aí é que está o grande pulo do gato da inteligência artificial. Por quê? Porque ela realmente vai aprender com seus dados. O algoritmo da IA, ela é alimentada para que ela possa aprender ali com Você fala que é IA generativa, né? Exatamente. Ela vai passar ali por de acordo com os dados, você vai... Ela vai passar por um fluxo ali por trás do código dela, em que a saída vai sempre melhorar a partir do momento que você alimenta ela com os dados que você quer, que você tem conhecimento. Então, primeira coisa, inteligência artificial no mundo da construção civil é uma grande revolução? É, sim. Mas se não partir ali de uma empresa bem estruturada, com informações, que tem processos bem definidos, cara, eu te aconselho, eu falo aqui, não usa IA. Não usa IA. Por quê? Do mesmo jeito que a IA, ela pode triplicar a tua produtividade com os teus dados da forma correta, ela pode triplicar a tua bagunça se você inserir as informações erradas dentro dela. E isso, eu tenho até um caso de um cliente que começou a usar o nosso sistema. E o nosso sistema é o quê? É basicamente um local, é um ERP de obras, onde você coloca as informações ali da sua obra. A IA, ela te ajuda a colocar essas informações com a sua tutoria, com a sua auditoria de profissional. E esses dados vão estar disponíveis para aquele agente de IA trazer essas informações de forma mais ágil e mais produtiva para você. Então, às vezes, você tem a versão, às vezes, de abrir um projeto ali, buscar informação, às vezes abrir uma planilha de Excel,
demoraria muito tempo para você caçar aquela informação, a IA, com os dados bem estruturados e da forma correta do seu fluxo de trabalho, ela pode te trazer ali no instante. Deixa eu ver se eu entendi. Ela está lá no canteiro de obras, alimentou muito bem, igual nós vimos aqui, que você tem todos os dados ali no seu sistema. Ela está ali no canteiro de obras e ela quer saber Quantas luminárias tem no projeto Luminotécnico? quantas luminárias tem no projeto. Modelo tal. Exatamente. Se ela tem uma IA configurada, ela pode mandar um áudio perguntando para ela, que a IA vai responder. Ela vai Ao responder. invés de você abrir o projeto É só uma pergunta. e olhar. Exatamente. Do mesmo jeito que... Olhar não, tem que contabilizar, meu filho. O projeto Contabilizar. não vem Às vezes tem um resumo, quantitativo, né? não. Os projetos daqui, né? Ó, não tem esse tipo de- bom questionamento dela. Porque, às vezes, você pega ali um projeto executivo que era para ter 1 milhão de informações naquele projeto, de forma de texto, identificando que camada é essa de tinta, que marca qual que é. O projeto era para ser assim, projeto executivo, ou seja, se a pessoa que está lá na obra, ela abrir esse projeto na obra, ela consegue executar o projeto. Só que, o que a gente vê muito? Projetos legais que vai para a obra e muitas construtoras tentando executar com um projeto legal. E o projeto legal não é para ir para a obra, é para ir para a prefeitura. E assim, tem construtoras que têm um padrão ali de detalhamento de projeto, que eu acredito que vocês devam usar muito isso lá na empresa de vocês, e isso é o melhor projeto para uma IA ler, interpretar. Porque imagina aqui, Natália, se você, que está ali no dia a dia, não consegue ler um projeto e passar essa informação para quem vai executar, imagina uma inteligência artificial, que é um robô. Ela também não vai conseguir Se os dados ler. não forem bons, é o que você está querendo dizer, né? Se os dados Exatamente. não forem bons, padronizados ali dentro do sistema, não vai adiantar, Não. a IA vai errar. Não vai adiantar. Igual o ser humano também Vai errar. erra, porque está muito Falta de Aí, informação. qual que é a grande frustração com a maioria das pessoas? Que a gente... que eu tô tendo mais contato aí, pessoas que falam, cara, mas eu usei IA e não dá muito certo, não. Fala muita coisa errada, ela não me dá precisão aqui nas minhas informações. Aí eu sento com ele, cara, como que é teu processo financeiro assim? Como que tu envia essa nota? Como que tu mapeia os teus insumos? Como que tu mapeia o teu cronograma, o teu planejamento, o teu orçamento? E aí vai ver o cara não tem nenhum processo de mapear essas informações. Eu Nem falei, tem claro na cabeça dele, Não né? tem. E como Aí- é que ele vai transmitir? Aí qual que é a ideia do cara? Não, se eu jogar os 300 pranchas de projeto que eu tenho aqui no meu Google Drive e eu jogar para ela vai ter que, com um passe de mágica, me dar todas as informações. E não funciona assim. Na IA de hoje, não sei como é que vai Você ser tem o que futuro. treinar Por exemplo, ela, né? Você me falou uma coisa fantástica, né, que eu não esqueço, que é vocês têm um caderno técnico. Técnico. Sim. Se Pra você cada pega sistema. esse caderno e alimenta a inteligência artificial, você, por exemplo, você vai lá para conferir um negócio, você não precisa ficar lembrando o que você tem que olhar. Você já tem experiência, mas eu tô falando outro dia. Me faz o checklist de acordo com o caderno técnico daquele serviço. Ele já Piscinas. faz aqui. Dá tudo. E aí, se não fizer, você me fala, eu tô conjecturando. E aí o fiscal ali já fala, já manda o áudio, ó, esse item tá certo, ele já preenche e já te entrega para impresso. O que está faltando? O Hoje eu tenho esse checklist impresso na obra. Não lembra que eu falei que eu não, Sim. eu não gosto disso aqui? Uhum. Eu imprimo tudo. Então, como a gente tem um caderno, eu imprimo para aqueles serviços ali. Exemplo, para a laje, a gente tem todos os nossos processos para concretagem de laje, a conferência, conferir espaçadores, está tudo lá descritinho para qualquer pessoa que entrar hoje, só precisa ler aquilo ali para mim e executar. Piscinas, tem tudo que precisa ser feito da piscina, desde lá da escolha do terceirizado para executar, vai executar só a infraestrutura, beleza. O cara vai executar a infraestrutura, mas os sistemas, ok, é isso aqui o processo, você vai fazer. Então, eu tenho tudo, só que a gente imprime isso. Eu tenho engenheiros que fazem tudo no celular, eu já sou analógico. Se você não sou digital, não. tem esses dados todos Alimentados aí você- dentro da IA, aí chega um ponto que você pode filmar e mandar ele olhar se está tudo certo. Ela vai ver se tem o espaçador, ela vai ver se as passagens elétricas estão lá, ela vai ver se a ferragem de distribuição está, se os negativos estão lá, ela vai
Consegue fazer isso? E aí, isso aí já mistura visão computacional com o cérebro da inteligência artificial. Isso aí já é possível. Já é possível, sim. Tem indústrias, hoje, não da construção civil. Construção civil ainda não vi casos de usar isso aí na prática. Mas indústrias, têxtil, indústrias que têm processos mais mapeados, tem ali processos mais padronizados, eles já utilizam isso. Para ver em que local o funcionário está, se deslocou um pouquinho aqui do campo de trabalho dele, o que isso impactou lá no final do dia. No nosso caso, às vezes está usando o EPI, se ele não tirou o EPI Exato. na hora de usar uma máquina, já sinaliza, já toca uma sirene. Esse tipo de tecnologia ele já existe. Já existe e já funciona. Só que é aquela questão, né? Quando você tem mapeado esses processos, tem ali os seus processos, quando sai desse processo e a IA foi treinada com os seus processos, ela tem que identificar, olha, fugiu do padrão daquilo que eu fui treinado. Então, identifiquei uma falha aqui no processo. Vou reportar a quem está me observando aqui, vou reportar os supervisores. Então, esse tipo de tecnologia já existe. Só que é aquela questão. Só vai funcionar numa empresa organizada que entrega os dados corretos. Exatamente. Senão vira bagunça. É basicamente um treinamento, né? A gente faz treinamento com auxiliar, só que se eu treinar a IA, tá na palma da minha mão. Exato. As O pessoas auxiliar falam... tem que ir atrás dele, tem que levantar ainda, tem que lembrar como é que levanta. As Aqui pessoas eu falam só muito dou um que a comando. IA vai substituir pessoas, funcionários e tal. Tô doida pra ela fazer isso na minha vida. Eu acredito... Ela vai diminuir o tempo que você gasta fazendo processos que ela pode fazer para você. Quando é que vai acontecer isso? Eu acredito que assim, o futuro disso, aí a gente pega IA com visão computacional, com robótica, eu acho que o futuro é esse mesmo. Algumas atividades ali repetitivas, que dependem ali do trabalho manual 100%, eu não acredito... Tem como não, querido. Eu acredito que... Artesanal, construção civil, quem é que vai construir? Não, a construção civil é o seguinte, se a gente não sair do tijolo, o gargalo da mão de obra... Ó, uma pergunta que eu te faço. A média de idade dos trabalhadores de vocês hoje na empresa de vocês? 40 mais. Entendeu? Essas pessoas daqui um dia... O filho do pedreiro hoje, ele não quer. segue a profissão. Ele não é quer. advogado, é médico, é psicólogo. Ele não quer, entendeu? Hoje eu tenho lá o mestre de obra lá, ele tem os filhos dele, mas por quê? Porque ele inculcou aquilo lá desde menino, de criança. Então aquilo ali é exceção. Tem os meninos lá de 18, 20, 22 anos que acompanham o pai. Mas é uma exceção. Eu também tenho caso assim. Mas assim, isso tá virando uma exceção. E daqui uns dias esse pessoal de 40, 45, 50, eles não vão ter mais a força laboral que tem hoje. E aí o impacto da mão de obra ela vai começar a vir de verdade. Já começou. Já começou. A gente sente bastante isso. Então assim, se não houver uma revolução aí também do artesanal, E assim, a tecnologia aliada à construção civil são vários requisitos aí que tem que ser preenchidos para que ela funcione de fato. Então, IA na gestão da obra, na gestão em si. Primeiro, você tem que ter um hub de dados centralizados. Esse hub de dados, ele precisa estar com os dados estruturados. E aqui eu já estou falando de tecnologia, de código por trás. Lá é o dono da empresa que fez o sistema lá de vocês? É, Daniel. O Daniel. Uhum. Então, assim, ele fez um sistema. Então, com certeza, os dados dele lá por trás daquele sistema tem que rodar de um modo que ele entenda aqueles dados. Partindo desse pressuposto, se ele entende os dados, ele sabe como passar esses dados para a IA. Ou seja, plugar uma IA no sistema dele. Porque é outro gargalo. Hoje, a Anthropic, a Google, a OpenAI, eles não estão nem aí para a construção civil, não. Tipo, eles não querem ter um banco de dados gigantesco para você colocar as informações da sua obra lá e ficar armazenado para que a qualquer momento você busque essas informações. Não. A IA, a gente chama de janela de contexto, que é uma janela de número de palavras que ela suporta e que ela memoriza. Tipo então, caracteres. Caracteres, Chegou em 100 mil caracteres. Beleza. Chegou nos 100 mil aqui, o primeiro caractere lá, a primeira informação que você conversou com ela, depois dos 100 mil, ela não lembra mais. Então, o que adianta? Se eu comecei a conversar com ela um assunto lá atrás, eu quero retomar esse assunto e ela não lembra mais... A minha bichinha aqui não faz isso mesmo. Às vezes eu pergunto e não aparece. O problema é esse. Quando você está ali só dentro do ChatGPT, do Claude ou do Gemini, a janela de contexto dele numa conversa sua, ela vai estourar. A partir do momento que ela estoura, ele não vai lembrar mais do raciocínio por completo daquilo que você conversou com ela.
Agora imagina isso aí no mundo da obra. Como é que eu não vou lembrar lá da minha fundação? Não vou lembrar lá Legal. dos serviços preliminares. Não tem como, tá tudo interligado, como você falou. Obra de alto padrão é desde a limpeza do canteiro. Qual que é a solução para isso? Foi aí quando eu comecei a pensar o Airo. O Airo, ele é um hub de dados, onde você coloca suas informações ali, você consegue padronizar os seus processos dentro do Airo. Só que a grande vantagem do Airo é que ele é uma inteligência, é um programa, um código, que ele já conversa com essas maiores inteligências artificiais. Então, se eu quiser plugar o Claude nele, eu consigo plugar. Então, o Claude conversa com ele. Faz uma interação entre os dois. Exatamente. Então, em vez do Claude lembrar dentro do chat dele aqui, não, ele tem um hub de dados que vai estar essas informações aqui para sempre. Ontem eu fiz um orçamento para uma empresa no Airo, e aí eu criei uma skill no Claude. O skill é tipo uma tarefa, onde eu padronizei ela do tipo de proposta da minha empresa. Aí eu só dei o comando. Claude, pega lá o orçamento que eu fiz para a obra tal, lá no Airo, transforma numa proposta para mim. Me entrega em PDF. Questão de 5 minutos, ele busca. Aí ele faz algumas perguntas para mim, perguntas de informações que não tem lá, tipo prazo da proposta, condições de pagamento. Alguma coisa você tem esquecido de passar. Não é porque nem eu esqueci, é porque eu já programei ele para me perguntar o que não tem lá. Que é mais a parte comercial, né? Período que vale a proposta, forma de pagamento. Algumas informações personalizadas. Tá, deixa eu te fazer uma pergunta. Hoje a gente recebe o cronograma ali contratado da R3, né? Então ele é feito no MS Project. Sim. Teria possibilidade de eu pegar esse arquivo, jogar dentro desse sistema. O que acontece hoje? Se eu preciso pegar todas as minhas tarefas, sei lá, vou escolher 30 dias de tarefas, mês de julho. Eu tenho que ir lá, abrir o project e fazer um filtro. Sim. Aí ele me dá aquela gama de tarefas daquele período. Teria possibilidade de eu pegar esse project, jogar dentro dessa IA, e aí via áudio, falar assim, resume para mim as atividades desse mês. Do mês de julho. Totalmente possível. Legal. Totalmente possível. E assim, qual que seria a grande dificuldade no início? Dificuldade não. O trabalho que você teria que fazer antes de fazer a pergunta é trabalhar esses dados e fazer a configuração? Não é nenhuma configuração, mas é o... Seria trazer esses dados ao formato do aplicativo. Exatamente. Mas tem um nomezinho lá que nós estávamos fazendo com aquela empresa. Migração dos dados. Migração, era essa palavra que eu estava esquecendo. A questão da migração dos dados. Por quê? Como eu te falei, toda plataforma e toda inteligência artificial, ela tem um padrão de código por trás dela. O modo como ela trabalha os dados. É os prompts? Não é nem os prompts, não. É por trás dos prompts. É algo que não aparece ali na tela para você. Quando você faz uma pergunta para ela, ela vai trabalhar essa informação atrás dela aqui, através de algoritmos, trabalha essas informações e te entrega algo. Isso na rede, né? Na rede, isso. Lá no servidor da Anthropic, do Google. O que acontece? Quando eu tenho um outro software diferente, tipo MS Project, aí eu quero jogar para o Airo. Então, o padrão que o MS Project trabalha é diferente do Airo. Então, eu tenho que fazer um processo aqui de migração. Aí tem que ter um ser humano aqui no meio para migrar. Falar para ele, eu quero que você pegue essas informações e mande para esse software aqui, só que você vai organizar assim, 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 assado. Com prompt. Não é você que vai lá digitar manualmente, não, com prompt. Então, você utiliza algumas outras ferramentas para fazer essa migração. Hoje, esse é o maior trabalho. Porque imagina assim, você conhece esse aqui a gente pode falar o nome dele, um software chamado Cyenge, você já ouviu falar? Cyenge? Cyenge é maiores, né? É o RP mais conhecido aqui do Brasil. Hoje o Cyenge, ele tem um padrão de tratar ali e de imputar os dados dentro dele. Só que o Cyenge hoje, ele não conversa com essas inteligências artificiais. Ele é mais isolado. Ele é mais isolado ali. Até porque, às vezes, é um pouco perigoso para a Cyenge fazer esse processo de migração. Imagina aí, a Cyenge deve ter milhares de clientes. Agora, imagina o tanto de dados que pode vazar, que ela não tem no banco de dados da própria Cyenge. Não é nem a questão de vazar, não.
Porque já tem mecanismos de Tem segurança. várias segurança, né? Já tem mecanismos de segurança que previnem isso. Eu falo, se eu tenho um banco de dados gigantesco, vários clientes para eu fazer uma migração, imagine o trabalho que dá. Então, para mim, comercialmente, se eu for um Cienge, às vezes é melhor ficar quietinho aqui na minha, cuidando dos meus clientes, dando para ele aqui atualizações pontuais. E, amigo, esse negócio de IA eu converso depois, vamos ver. Do que ele fazer uma migração muito brusca e ter um trabalho gigantesco para ele fazer aqui só para atender, às vezes, aí a vontade de alguns clientes. Então, assim... E aí, só para fechar, qual que é a vantagem do Airo? O Airo, como ele é uma aplicação nova, ele já nasceu, a gente chama de AI First, ou seja, ele já nasceu primeiro pensando na IA e depois na modelagem dos dados. Porque aí fica mais fácil essa questão da migração. Se conectar. Muito mais fácil. Ou seja, vamos ver se eu entendi aqui. Se a Natália tem os dados organizados, a inteligência artificial e o Airo Recebe é muito essas fácil de informações. resolver e de melhorar a vida dela. Com certeza. A gente tem que trazer o Daniel Depois aqui. a gente conversa, isso fica para uma nova conversa lá no nosso escritório. Natália, nós estamos já caminhando para o encerramento, e aí o padrão foi tão alto dessa conversa, Foi, né? altíssimo. E o encerramento não pode ser diferente, né? Eu quero que você deixe aí um papo reto para a galera que está trabalhando aí com um alto padrão, né? O que ele tem que procurar saber, o que ele precisa de fazer para que ele tenha sucesso na execução de obra de alto padrão. Aquela pessoa, aquela empresa, aquele engenheiro, aquele arquiteto que está batendo cabeça, está sofrendo ou que está querendo entrar no alto padrão. Sinceramente, professor, Vai mexer com outra vai coisa. ser bem sucinto. Querer. Querer. Só querer. É um monte de patinho preto ou um monte de patinho branco. Eu costumo falar dos amarelos, né? Do branco. São vários patinhos amarelos. Eu sou preto. É porque eu gosto? Só um pouquinho. Mas eu mais quero do que gosto, né? Tem uma frase aí que repercute muito na internet que quem faz o que quer é menino, né? É criança. O adulto, ele faz o que precisa ser feito. Escutei isso demais do meu pai. É? E tá em alta essa frase aí agora. Eu escutei bastante tempo, ela dói. O pai dele é uma figura, você já conheceu? Eu não tive o prazer de conhecer ainda. O pai dele, eu conheci ele na faculdade, ele ministrava aula de reforço, não era? Eu conheci ele fazendo... respondendo questionário em inglês, era de matemática, fazendo cálculo. Aí eu fui pegar, curiosa, nunca, né? Curiosa, né, Natália? Aí eu olhei, falei, o que você acha que você tá fazendo aí? Uai, tô respondendo aqui uma provinha. Falei, mas tá em inglês. Falei, mas número é tudo número. Caramba. Respondia lá os trenzinhos de boa. No intervalo dele, ele ministrava lá na faculdade. Ele é uma figura. Como é que é o nome dele? Edinaldo. É meu ídolo. Ele tá bem? Tá bem, tá bem. Edinaldo, seu Edinaldo. Então, Revoredo, eu falo sempre isso, voltando à questão da sua pergunta, né? O diferencial. O meu é querer. Não é porque eu sou melhor do que ninguém, não. Não sou. Sou igualzinho. A diferença é que eu sou um pouquinho mais doida. É querer. Não é uma resposta mirabolante, é bem sucinta, mas o diferencial, no meu ponto de vista, é a pessoa realmente ela querer. Não é ela querer ser melhor do que ninguém, ela querer fazer a diferença, aonde ela está. Independente de ser em execução de alto padrão, ou tá lá no Minha Casa Minha Vida, ou tá só na parte de planejamento, ou tá só na parte de projetos. Você tem que querer entregar o seu melhor. Para mim é isso. É o querer. Tem dia que você não quer. Tem dia que você tá ali no arrasta. Né? Tem dia que você levanta, ai meu Deus, mais um dia, vamos lá, respira fundo, segue o fluxo. Tem dia que é desanimador. Tem dia que os problemas estão querendo te engolir. Os leãozinhos estão tudo solto. O Bruno me ensinou um negócio que eu falava assim, Bruno, mas tudo é prioridade. Tudo é prioridade, é porque você não está aqui. Aí ele, não.
Existe urgência e emergência. Você tem que definir. E aí eu vou agora pelas urgências e emergências. Então eu defino, porque tem dia que você tá de frente assim, para meu Deus, 4 leão. E agora? O que eu vou fazer aqui? Aí a maturidade vai melhorando, né? Os processos ali da gente e o raciocínio também. Quando eu era mais nova na construção civil, mais nova de idade a gente não é, né? Mais nova na construção civil, mais imatura, eu desesperava por tudo. Por tudo. A gente tem um compra chamado Edmilson, ele é engenheiro de produção, formulando na Católica. Ele é o nosso... Faz tudo. Ele faz compra e manda entregar. Ele só precisa de uma internet, um computador e um celular. Ele nem mora aqui. A gente chama ele de... Pode falar isso aqui, gente? Peito de freira. Sabe que existe, mas ninguém vê. Peito de freira. Você acredita que tinha uns clientes nossos que achavam que ele era um IA? É mesmo? Aham. Porque só fala com ele por telefone, né? Nunca vê a cara do homem, né? Nunca. Ele vem aqui 2 vezes no ano. E é rapidinho ali. Passa uma semana e vai embora. Chama Admilson. Ele formou na Católica. Você deve ter ministrado aula para ele. Foi bem próximo ali a minha. E ele é uma figura. Então, os clientes achavam que ele era um IA. Mas era nosso setor de compras. Então, ele resolve tudo ali. Então, ele falava assim para mim. Eu ligava para ele, meio que desesperada. Ele... Admilson, fulano não quer entregar um negócio. E agora? Como é que eu vou fazer? Eu vou lá. Natália, fica tranquila. Você ainda tá crua. Você ainda tá Olha, crua. eu nem me estresso mais. Daqui uns anos, você vai ver que você nem vai ligar. Você vai deixar se resolver por si só. Aí hoje eu ligo e ele, Natália, assim. Admilson, fica tranquilo. Vai se resolver por si só. Aí ele, agora tu aprendeu, né? Mas é assim, não adianta desespero. Você olha ali os 4 leãozinhos e espera. Qual que vai atacar primeiro? Tem casos que é você que tem que ir até ele. Porque eu preciso. Porque o Bruno fala um negócio pra gente. A gente ministra... Os meninos têm uma questão muito boa, que eles não escondem nenhuma informação. Nada. Eles dividem tudo. Compra curso, divide com as equipes, eu vou lá, acompanho, faço o curso junto, passo para os gestores, né, para os engenheiros das obras. Então, ele fala assim, que nessa linha aqui, eu estou com um problema aqui. A altura dele está baixa. Se eu deixar para resolver ele aqui, ele vai estar gigante. Então, vai ter alguns casos do leão que eu vou ter que eu ir até ele. E em outros casos, a gente espera o leão vir. Porque aquilo ali, às vezes, nem é problema. A urgência e a emergência. Às vezes, aquilo nem é problema. Mas antes eu trabalhava assim, na imaturidade, eu desesperava. E aí a maturidade ali vai trazendo essa sanidade mental. Ou loucura, né? Tem um ex-CEO do Silvio Santos, que ele conta uns causos que ele tinha com o Silvio Santos. E ele disse que quando as empresas do Silvio Santos estavam pegando fogo lá, e aí ele ia conversar com o Silvio Santos lá e falar, ô Silvio, cara, nós temos que resolver isso aqui agora, senão tal coisa vai quebrar, tal coisa vai fechar. Diz que o Silvio só olhava assim pra ele. Terminou de falar? Já, e aí, qual que é a solução? Eu preciso tomar uma decisão rápida. Ele, cara, existem coisas na vida que você só precisa de tempo, esperar. Resolva aí, mas pegue o tempo que for. Tempo. Tem coisa que, se eu ligar para fulano de tal, não vai resolver. Só ganhe tempo. O Bruno fala que no tempo, os problemas, muitas das vezes, se resolvem sozinhos. Não adianta desespero. Não adianta desespero. É isso. Excelente. Querer. Pedro, dá uma dica aí para essa turma aqui de engenheiros, arquitetos, que começou a mexer com a IA aí e estão sofrendo, estão tendo esses problemas da IA não entregar. Dá uma dica para eles, prática aí, gente. Primeira coisa, busquem saber primeiro da profissão de vocês. Busquem saber como que funciona a profissão de vocês. Se você é gestor de obras, administrador de obras, cara, procure saber quais são os melhores processos de uma administração de obra. Dentro da administração de obra, existem vários outros microprocessos que a Natália deu uma aula para nós aqui hoje. Então, busque primeiro saber isso. Entenda primeiro a sua profissão. Depois que você entender da sua profissão, aí você começa a entender de inteligência artificial. Não abra o ChatGPT sem saber primeiro o que você vai perguntar para ele.
e como perguntar. E se você quiser saber um pouco mais, entra no meu canal aí que eu tenho um vídeo quase toda semana ensinando aí a como você fazer gestão de obras com IA. Então assim, mas a dica primordial é, cara, procura saber primeiro como que funciona o teu trabalho. A partir daí, você está apto a plugar uma IA nas suas rotinas. E para querer saber como plugar, entra no meu canal aí para assistir os vídeos. Excelente. Gente, vocês viram aí, né? Papo reto mesmo. Né? Eu quero agradecer, Natália, a sua presença. Eu né? que agradeço. Eu sou até suspeito, né? Que eu sou seu grande fã, sempre fui. É a nossa dama do alto padrão aqui do Tocantins. Né? E vou aderir. Fico muito Esse feliz. apelido aí. Pode aderir. Fico muito feliz de ver, né, como que você se desenvolveu, como que você está num lugar feliz. A gente vê a forma de você falar que você está no lugar certo, né? Deus te colocou no lugar certo. Verdade. E você está fazendo ali o que você sempre fez, que foi fazer o melhor, né? Eu lembro demais que você sempre me ligava, aconteceu isso aqui, Revoredo aqui e tal, me ajuda, fala o que eu tenho que fazer. Eu falava assim, faz um vídeo aí, manda isso. Então, assim, via aquele empenho de resolver, de ter ideia, e ela sempre trazia, ela falava e trazia também uma sugestão, você acha que se eu fizer isso? E eu sempre falava para ela, eu gosto é disso, que você traga o problema e já traga um pensamento, não venha só com a boca aberta querendo uma solução, porque aí você nunca vai aprender a raciocinar, né? Então, assim, eu quero agradecer muito sua presença aqui, né? A sua também, Pedro, parceirão nosso aqui, né? Então, tamo junto. Sabemos que é um caminho sem volta, né, a inteligência artificial, mas que precisa, né, precisa de ter sabedoria para utilizar. Então agora você falou uma palavra certa, sabedoria. Sabedoria para utilizar. Então nós vamos continuar sempre aqui, galera, Fera da Construção, no Papo Reto. Você curte a gente lá, acompanha, que nós vamos ter vários e vários aulas aqui, igual nós tivemos hoje, vários Papo Reto. Valeu, galera!